Olá, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos para a nossa sexta semana do Seminário de Vida, Diga Sim a Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos dê sabedoria para que essa semana possa ser repleta da graça de Deus. Amém. Bom, esta semana então nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo e de que forma essa pessoa da Santíssima Trindade, ela age na nossa vida, ela vem em socorro às nossas limitações. Então, alguns pontos importantes para que nós possamos trabalhar essa semana. A primeira delas, claro, é a pessoa do Espírito Santo e a promessa desde o Antigo Testamento, da profecia de Joel, que nós vamos ver, né? Que lá na profecia ele já dizia, né? Pela boca do profeta, Deus já nos dizia: derramarei sobre vós o Espírito Santo. Então, desde a antiga aliança e depois na nova aliança, em Atos também, né? No capítulo 1, versículo de 1 a 4, quando Jesus diz: voltarei ao Pai, mas vos deixarei um outro Paráclito, que vos dará força. E aí mais uma promessa, que depois se cumpre em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, que a gente já está acostumado a trabalhar, inclusive, com essa passagem. Então, alguns pontos importantes para a gente desenvolver. Primeiro, que, de fato, o Espírito Santo é prometido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e essa promessa de Deus se cumpre, né? E aí até tem um versículo que diz: Deus não é um Deus de mentira, Ele cumpre as suas promessas. Algo importante também que nós vamos ver essa semana vamos dizer assim, um aval, né? Um aval do Papa Francisco na questão de trabalhar o batismo no Espírito Santo. A gente trabalha essa questão da espiritualidade carismática há tanto tempo e sempre é bom quando a gente ouve de uma autoridade como do Papa dizendo para nós, e isso vai estar também na tua apostila. Eu espero e eu desejo que todas as comunidades, todas as paróquias tenham um trabalho de batismo no Espírito Santo, que é esse renovar do Espírito no nosso coração. Então isso para nós é muitíssimo importante, porque a nossa espiritualidade como Seminário de Vida, Sociedade de Irmãos da Misericórdia, é uma espiritualidade carismática. Quando o Papa vem e nos pede a toda a igreja esse batismo no Espírito Santo, isso fortalece a nossa missão. Então é importante trabalhar essa questão. Um outro ponto importante é a questão de que o Espírito Santo nos conhece muito mais do que nós mesmos e, por conseguinte, vai nos fazer nos depararmos com nós mesmos. E daí o autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento é muito importante. Por quê? Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos condições de buscar a santidade, porque nós vamos deparar com os nossos limites, com as nossas dificuldades pessoais, e o Espírito Santo é quem nos revela quem somos. E aí só teremos a oportunidade de sermos pessoas melhores, de trabalharmos aquilo que temos um limite, né? Temos muitos, mas outros uns são mais acentuados na nossa vida. Então só vamos trabalhar esses limites e superá-los a partir do conhecimento. Se não conhecemos, como superá-los, não é? Mas o mais importante é que nós vamos trabalhar na apostila que não é com as nossas próprias forças que nós vamos superar esses limites, mas é o Espírito Santo quem nos dá força, quem é o nosso advogado e quem nos capacita a buscar essa mudança. Então muitas vezes a gente fica batendo na tecla que nós temos que buscar essa mudança. Sim, nós temos que querer, nós temos que buscar, mas quem nos capacita a essa mudança é o próprio Espírito. Quando na profecia de Ezequiel ele já diz que tirará do nosso peito um coração de pedra e colocará um coração novo. Então é muito gratificante a gente fazer essa caminhada de ir descobrindo que temos limitações, mas também ir descobrindo que o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, é quem nos capacita e nos dá a graça para a mudança. Não é uma capacidade minha só, mas é o Espírito Santo quem me capacita. Vamos trabalhar um pouco também os dons infusos,
E aí ficou muito bonito esse dia dos dons, quando a gente trabalha um por um, porque pegamos a referência de santos. Então, cada dom infuso tem a referência de um santo. Por que isso é importante? Para que os nossos participantes e nós, cada um de nós, possamos perceber que não é algo inatingível se pessoas humanas como nós, que foram pecadoras como nós, alcançaram a santidade e alcançaram a graça de acolher esses dons e trabalhar esses dons na sua própria pessoa, no seu interior, então também é possível. Então, essa questão de trabalhar os santos, ela é muito didática, porque nos traz uma realidade humana de que podemos sim, assim como santos, alcançar essas graças e alcançar uma vida de santidade, ok? E também lá no final, no último dia, nós trazemos Nossa Senhora. A questão da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo de Pentecostes, Maria foi a primeira a ser cheia do Espírito Santo. Ela estava no cenáculo junto com os discípulos, mas ela já tinha sido batizada, vamos dizer assim, no Espírito Santo, quando o anjo anuncia Jesus e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, trabalhar essa Maria cenáculo, né? Maria, a portadora em primeira mão do Espírito Santo, vai ser muito gratificante para nós. Quero pedir para você atentar para o último dia dessa semana. Lá na primeira linha está escrito assim: ontem vimos que o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O correto é, não foi ontem, não foi na lição anterior, o correto é no segundo dia desta semana. Então não se preocupe que nós vamos fazer a correção na próxima edição da apostila. No mais, é trabalhar a cura interior, que também, né, o Espírito Santo, ele vai entrar, porque para ele não tem tempo, ele vai entrar em ação na nossa vida, em qualquer momento que tenhamos passado, que tenhamos vivido, o sofrimento que tenhamos tido. E se nós permitirmos, o Espírito Santo visitará esses momentos traumáticos, esses momentos de decepção e tristeza, para curar o nosso coração. Não vai apagar, como nós já sabemos, né, a nossa memória, mas vai fazer com que não soframos mais. Então, trabalhamos bem a questão de que o Espírito Santo nos conhece, por isso também nos cura, é Senhor do tempo, pode estar presente em qualquer momento da nossa vida. Que Deus abençoe essa semana, que ela é fantástica, é uma semana de muita graça, onde os nossos participantes vão perceber que precisamos ser santos, porque o pecado mortal retira a graça de sermos templos do Espírito Santo. O pecado mortal retira a graça, mas com a confissão, com o arrependimento, essa graça volta a acontecer na nossa vida. O Senhor vai enviando moções quando estamos em pecado mortal, para que possamos voltar ao estado de graça. E aí a gente tem a oportunidade de voltar à amizade com Deus. A amizade esta rompida voluntariamente por cada um de nós quando pecamos mortalmente. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe o seu seminário, que possa dar muitos frutos para Jesus. Amém.